E aí, galera? Beleza, vamos fazer hoje a atividade palestras, né? Que foi uma questão da OBI de 2006. Bom, o professor de Química está organizando um ciclo de palestras no próximo sábado. São 8 palestras ao todo, apresentadas por 8 empresas diferentes. F, L, M, O, R, T, X e Z. As palestras são organizadas em 2 grupos de 4 palestras. As palestras de cada grupo serão apresentadas em sequência, uma de cada vez. Um grupo fará as apresentações no auditório 1 e o outro grupo fará no auditório 2. Todas as palestras terão a mesma duração. E enquanto uma palestra estiver sendo apresentada no auditório 1, uma outra estará sendo apresentada no auditório 2, com os mesmos horários de início e fim. A programação deve ainda obedecer às seguintes condições. Beleza, vamos para as regras. A palestra F deve ocorrer no mesmo horário que a palestra M. A palestra L deve ocorrer no mesmo horário que a palestra O. A palestra R deve ocorrer no mesmo horário, no mesmo auditório que a palestra F. A palestra T deve ocorrer no mesmo auditório que a palestra O. E a palestra X deve ser a segunda a ser apresentada no auditório 2. Beleza. Lembrando, uma palestra que for no mesmo horário que outra, uma vai ser em um auditório e a outra em outro, beleza? Porque só pode apresentar uma de cada vez. Vamos lá. Qual das seguintes alternativas pode ser um grupo de palestras, sem considerar a ordem, para serem apresentadas no auditório 1? Lembrando, essa regra que eu dei, L e O não podem estar no mesmo auditório. E nem F e M pode estar no mesmo auditório. Então já eliminamos a letra A, porque tem F e o M. Já eliminamos a letra B, porque tem o L e o O. Já eliminamos a letra C, porque tem o L e o O. A letra D não tem nenhum junto, que nem o L e o O, nem o F e o M. E a letra E também não. Beleza, só que tem uma regra do T. A regra que impôs para a palestra T é que ela deve ocorrer no mesmo auditório que o O. Então, nas duas está correto. A palestra R deve ocorrer no mesmo auditório que a palestra F. Então, já eliminamos a letra E, porque não tem a palestra F lá. Então vamos corrigir a letra D, né? Z não interfere em nada, o T está no mesmo auditório que o O, e o M não está junto do F. E todas elas vão ser apresentadas depois, no segundo auditório. Beleza. Questão 2. Se a palestra T for apresentada no auditório 1, qual das seguintes palestras será necessariamente apresentada no auditório 2? Então é a letra B. O porquê é o seguinte. Bom, T vai ser apresentado no auditório 1. E o O tem que ser apresentado no mesmo auditório que a palestra T. Entenderam? Então, o O vai ser o mesmo horário que a palestra L. Ou seja, a palestra L vai ser apresentada no auditório 2. Porque o T e o O já estão no auditório 1. Então, obrigatoriamente, é a letra L. Ou a palestra L. Letra B. Se a palestra R for apresentada em um dos auditórios no mesmo horário que a palestra T for apresentada no outro auditório, então qual das seguintes alternativas é necessariamente a segunda palestra do auditório 1? Beleza, então R e T vão ser apresentadas no mesmo horário, ou seja, uma em cada auditório diferente. Sim, é a letra Z. Beleza, tem vários jeitos de se fazer essa questão. Porém, eu fiz um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente aprender. Beleza. Como podem perceber no exemplo, eu pus R e T como os primeiros. Não tem importância isso, mas cada um está no mesmo horário e está em auditórios diferentes. Beleza. X tem que ser o segundo no auditório 2. Então, a gente vai esquecer, por enquanto, quem vai ser o segundo do auditório 1. Beleza? Só por enquanto. Beleza. FM já lá diz que FM tem que ser no mesmo horário. Ou seja, os dois é tecnicamente um par, inseparável. E o L e o O também tem que ser no mesmo horário.
Porém, ainda tem a terceira apresentação e a quarta apresentação, que é as únicas horas que podem ter o F e o M e o L e o O. Então eu preenchi elas e a última letra que sobrou para mim preencher ela junto com o Z, que não interferiria em nada, junto com o X, era o Z. Como podem ver, o O tá na mesma palestra que o T e o F tá na mesma palestra que o R. No mesmo auditório, quer dizer, desculpa. 4. Se a ordem da primeira para a última das palestras do auditório 2 for O, X, T e M, qual das seguintes é uma ordem possível das palestras do auditório 1? Bom, o O tem que ser no mesmo horário que a letra L, correto? Tem que ser no mesmo horário que a letra L. Então já eliminamos 3, que é a letra A, a D e a E. Porque o L vai estar no mesmo horário que O. Beleza. O Z não vai interferir em nada. Nem o X, porque ele está no segundo do auditório 2. O T, a regra diz que o T tem que estar no mesmo auditório que O. E ele está no mesmo auditório que O. Só que lá nas questões B e C, diz que se é F ou se é R. Mas por enquanto, não se preocupem com isso. Vamos prestar atenção na última, porque eu respondi ela prestando atenção na última. A letra M tem que estar junto, tem que estar no mesmo horário que a letra F, ou que a palestra F, certo? Então, a última que sobra para pôr junto com a letra T e não vai interferir em nada é a letra R, que vai estar no mesmo auditório que a letra F, certo? Número 5. Se a palestra F for apresentada entre a palestra X e a palestra R no auditório 2, qual das seguintes é necessariamente a primeira palestra do auditório 1? Essa eu fiquei um tempinho nela. Foi bastante complicado. Lembrando, X tem que ser o segundo no auditório 2. Ou seja, a ordem, então, seria tecnicamente X, F e R. E uma letra em primeiro. Essa letra a gente vai descobrir agora. L e O tem que estar junto do auditório 2, beleza? Um deles tem que estar no auditório 2, para ocupar o quarto lugar. Porque o F já está lá para ficar junto e o M vai ser literalmente no auditório 1. Então, beleza? Então, se eu fosse pôr o O no auditório 2, não iria dar certo. Porque o T tem que ser junto com ele. Então, a letra L vai ser a primeira do auditório 2, já que a ordem seria X, X, F e R, beleza? Em terceiro, quarto, em segundo, terceiro e quarto. E L em primeiro. Beleza, só que na pergunta ele diz o seguinte, qual é necessariamente a primeira palestra do auditório 1, não do auditório 2. E o L e o O tem que estar tem que ser o mesmo horário. E como o L está no primeiro horário do auditório 2, o O vai ser no primeiro horário do auditório 1. Se a palestra T for apresentada no auditório 1, imediatamente após a palestra F, imediatamente antes da palestra R, qual será a palestra necessariamente a terceira palestra do auditório 2? Seguinte, a palestra T foi apresentada... Tá, então a ordem tecnicamente seria... Como o T seria após a palestra F e antes da palestra R, a ordem desses três seria F, T e R, correto? Então, só que eu preciso agora descobrir qual que seria, em que lugar que eles ficariam, em primeiro, segundo, terceiro, ou segundo, terceiro e quarto, beleza? Só que o T, a única coisa que ele fala é que tem que ser no mesmo auditório que O. O F tem que ser no mesmo horário que o M. Se eu fosse colocar o F em segundo, o T em terceiro e o R em quarto, o F não poderia estar no mesmo horário que M, porque o X estaria lá, porque o X tem que ser o segundo do segundo auditório. Então o F tem que ficar em primeiro, o T em segundo e o R em terceiro. E assim não interfere em nada, porque aí eu pus o M embaixo de F
E o T tá embaixo do X. O T não interfere em nada porque tá no mesmo auditório que O, certo? E o R tá no mesmo auditório que o F, certo? Beleza. O O, embaixo dele, seria o L, porque os dois têm que ser no mesmo horário. E assim só sobrou uma palestra só. Só sobrou a palestra Z. E a única que poderia ser a terceira palestra do auditório 2. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.